Beleza. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Meu nome é Arquimedes, eu sou professor aqui na instituição e desde 2018 eu estou à frente aí de algumas disciplinas para alguns cursos híbridos específicos, tá bom? Eu sou professor da engenharia, mas a nossa orientação para hoje, ela vai tratar não somente da engenharia, tá? Ela vai tratar de todos os híbridos em geral, por assim dizer. E a nossa apresentação hoje, ela tem dois principais pontos. O primeiro ponto é a gente mostrar para vocês quais são as partes que vão compor o universo estudantil de vocês. Então, a gente vai primeiro, no primeiro momento, mostrar para você quais são as aulas, onde você assiste aula, como que é as notas, como que é o bimestre, o que vale nota, o que, que não vale nota, quais são os seus professores, qual que é o material didático, entendeu? Então, essa é uma primeira parte, primeiro momento, mostrar para vocês o universo na qual vocês estão se inserindo. Num segundo momento, a gente vai mostrar para vocês um pouco sobre a ferramenta que vocês vão utilizar aí nos próximos anos, que é o nosso estúdio. O estúdio, pessoal, é o nosso ambiente virtual de avaliação, tudo bem? Nosso ambiente virtual de aprendizagem, perdão. E lá é onde toda a magia vai acontecer, onde onde você vai postar as suas atividades, onde você vai assistir as aulas, onde você vai acessar o seu material, calendário, boletim, tudo vai ficar lá nesse estúdio, nesse site. Tá bom? Então, teremos esses dois momentos. Primeiro, o universo que vocês estão inserindo e depois um pouco mais sobre o estúdio, tá bom? Bom, primeiramente, eu quero começar assim, ó, já desmistificando. Qual é a diferença entre um curso EAD ou um curso híbrido? A grande diferença está em um curso EAD, ele é 100% online, ou seja, em nenhum momento você vai até lá na UniCesumar, você vai até a nossa instituição fazer o que quer que seja de atividade, tá? Então, quando um curso ele é EAD, você nunca se desloca até a instituição realizar alguma atividade. Quando o curso ele é híbrido, você vai ter que, em algum momento específico, ir até a nossa instituição realizar alguma atividade prática lá, entendeu? Então, eu quero meio que desmistificar qual é essa diferença. O EAD, 100% online, você nunca vai na instituição, e no caso dos híbridos, que é o caso de vocês, em algum momento específico você terá que ir até lá o Unicesumar, fazer uma prática, uma atividade, tudo bem? Então, essa é a grande diferença do EAD para o híbrido. Show de bola? Bom, vou compartilhar aqui com vocês o meu slide. A partir desse momento, eu não vou conseguir mais ver o chat de vocês. Caso exista alguma dúvida, o Renan está aqui para me auxiliar, tirando as dúvidas aqui no nosso chat. Mas caso exista alguma dúvida que o Renan ache pertinente, ele pode me interromper, pode fazer a pergunta e o baile segue sem nenhum problema, tá bom? Então vamos lá, tela cheia, compartilhar, permitir. Dá para ver? Vamos ver, deixa eu ver. Dá para ver meu slide, Renan, por gentileza? Estamos indo. Ah, legal, então. Deixa eu colocar isso aqui nesse modo grandão. Consegue ver ainda, Rê? Consigo. Ah, beleza. O apontador de slides também, né? Pontinho vermelho. Aham, tá aparecendo. Então, começá-lo-emos. Vamos compreender primeiramente, galera, o que é a estrutura do módulo. Primeiro, o que é um módulo e qual é a estrutura que ele vai ter. A partir de agora, a vida de vocês será regida a partir do módulo. Como assim, professor? Aqui na Unicesumar, nós não falamos bimestre, nós falamos em módulo. Por quê, professor? Porque eles quiseram assim, tá bom? Então, ao invés da gente falar o primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto bimestre, nós teríamos os módulos. E ao invés de ser primeiro módulo, segundo módulo, eles são chamados de 51, 52, 53 e 54. Então, atualmente, nós estamos finalizando o módulo 53, que é o nosso equivalente ao terceiro bimestre, tá? Nós estamos terminando o módulo 53 e semana que vem se inicia o módulo 54, tá? Que é o último módulo do ano. Então, semana que vem se inicia o módulo 54, daí nós temos férias, e perto do carnaval, né, talvez antes, talvez depois, temos que consultar o calendário acadêmico. Ali nas proximidades do carnaval, a gente inicia o módulo 51 de 2025. Aí, de novo, 51 de 2025, 52 de 2025, 53 de 2025 até o 54 de 2025. Então é sempre assim, ao invés de a gente falar bimestre, nós vamos falar módulo 51, 52, 53 e 54, tá? Sempre, para qualquer curso híbrido. Bola?
E quantas semanas tem um módulo, professor? Quantas semanas tem um bimestre aqui no híbrido? 10 semanas. Então, a partir da semana que vem, começamos a semana 1 do módulo 54. Então, toda segunda-feira é uma semana nova. Então, a segunda-feira que vem, não lembro o dia que vai ser 20, 21, no dia 23 de setembro, a gente inicia a primeira semana do módulo 53, do módulo 54. Na próxima segunda, se inicia a segunda semana do módulo 54. E assim sucessivamente até darmos 10 semanas, ok? Se vocês fizerem algumas continhas, gente, 10 semanas dá aproximadamente aí 2 meses e meio. Então, como a gente está começando na semana que vem, né, meados aí de setembro, a previsão é de que a semana 10 se encerra ali na última semana de novembro, primeira semana de dezembro, tá bom? E daí soltamos para as férias, tudo bem? Então, ó, não falamos bimestre, nós dizemos módulo. Os módulos são 51, 52, 53, 54. Estamos finalizando o 53, essa é a última semana. Nós atualmente estamos na semana 10 do módulo 53. Semana que vem é a primeira semana do módulo 54 e cada módulo tem 10 semanas. E professor, por que eu tenho que saber que um módulo tem 10 semanas? Para que você possa se organizar, gente. Durante todos os módulos, independente de qual você esteja, nós sempre teremos duas disciplinas do começo ao fim. Qual que é a grande diferença? Quando você está no modelo tradicional, você tem no mínimo 8 matérias que começam no primeiro bimestre e se estendem o ano inteiro, impedindo que você entre em algum bimestre diferente. Então, por exemplo, no modelo tradicional, você necessariamente tem que começar o ano, tem que começar o seu ano letivo no primeiro bimestre. No híbrido, não. Por quê? Nós sempre, ao invés de termos 8 matérias que nós carregamos o ano inteiro, nós temos apenas 2 matérias por módulo. Então, a gente tem 2 matérias do começo ao fim no 51, outras 2 no 52, outras 2 no 53 e outras 2 no 54, fazendo, totalizando 8 matérias no ano da mesma maneira. Tá bom? Então, é por isso que vocês conseguem entrar aqui no modelo híbrido em qualquer módulo, em qualquer bimestre que vocês quiserem. Beleza? Então, por exemplo, eu tenho alguns alunos da engenharia. No módulo que vem, eles vão fazer 2 disciplinas. Eles farão resistência dos materiais, ciências dos materiais e desenho técnico, tá? Essas 2 matérias eles vão ver todos os fundamentos, todas as atividades do começo ao fim. E serão sempre 2 disciplinas. Caso você reprove, pessoal, você começa a carregar algumas disciplinas. Ou quando você vem de outras instituições e você tem que adaptar o seu currículo, então talvez você faça mais de 2 disciplinas. Já vou mostrar lá no estúdio qual é a grande diferença, beleza? Mas via de regra, você sempre terá 2 disciplinas para fazer do começo ao fim. Bom, um pouco adiante, como eu havia dito, né? 8 disciplinas, e que cada disciplina, pessoal, vai possuir 9 unidades. Então, funciona assim. Aqui na Unicesumar, o nosso material didático, ele é preparado exclusivamente para cada uma das disciplinas, as nossas apostilas. Qualquer apostila do híbrido terão 9 unidades, tá bom? 9 unidades. Por quê? Você vai ver a primeira unidade daquela disciplina na semana 1, a segunda unidade na semana 2, a terceira unidade na semana 3 e assim sucessivamente, até que chega na semana 9 e você vê a matéria inteira. Durante essas 9 semanas em que você vê a disciplina inteira, pessoal, tem atividades para serem feitas, que nós falaremos um pouco mais. Existem atividades que levam as 9 semanas para serem realizadas, porque são atividades mais complexas, tudo bem? E a grande pergunta é, professor, então para que serve a semana 10? É uma semana de descanso? Não. A semana 10, galera, é uma semana em que você finaliza as últimas atividades. Ou daqui a um ano, caso você faça a prova, é a semana em que você realizará a prova presencial lá no nosso polo, tá bom? Então, tenha uma noção disso, que nas 9 primeiras semanas você vê todo o conteúdo, 10ª semana, finalização de atividades e prova, tá? Já vamos bater um papo mais legal aí sobre a questão da prova. Mas a partir neste momento é isso que eu preciso que vocês saibam, tá? Bom, aqui, pessoal, eu tenho aproximadamente como que vai ser o dia a dia de vocês, tá? Nessas próximas 10 semanas. Geralmente, dependendo do curso, você vai ter aula ao vivo, uma aula online,
tá? Acessada lá pelo YouTube. Eu já vou mostrar para você lá no estúdio onde você acessa essa aula, ou na segunda-feira ou na terça-feira. Vai depender muito do seu curso. Eu sei que, por exemplo, engenharias e engenharias e PowerTech, as aulas são às segundas. Arquitetura, se não me falha a memória, são às terças-feiras. Cursos de saúde, não estou lembrado 100%, mas já mostro para vocês onde é que vocês encontram essa informação, tá? Não tem problema nenhum, beleza? Vou entregar todas as informações que vocês precisarem. Então, o que acontece? Normalmente, na segunda-feira, terça, que seja, você vai assistir essa aula ao vivo. Durante a semana, você vai ficar em autoestudo, você vai precisar estudar, porque em algum momento da semana, fora a aula ao vivo, você vai ficar online com um tutor que vai conduzir alguma atividade referente à matéria que você viu online na segunda, na terça-feira, tá? Então sempre vai ser assim. Ou você vai ter aula ao vivo na segunda, na terça-feira, mais algum outro momento da semana em que você fica online novamente para poder realizar atividades referentes à matéria que foi vista naquela semana, tá? Então você vai precisar aí se organizar. Nossa, professor, como que eu descubro em qual dia da semana eu tenho aula ao vivo e qual dia da semana eu tenho essa atividade online? Já vou entregar tudo para vocês. Já a gente vai entrar lá no nosso estúdio e eu vou mostrar onde é que você encontra essas informações. Bem, então, basicamente vai ser assim que vai acontecer, ok? Fora isso, pessoal, talvez, dependendo da matéria ou do curso que você está fazendo, você tenha alguma atividade prática para realizar lá no nosso polo durante a semana, tá? Mas isso normalmente é avisado na aula ao vivo pelo professor que dá aula ao vivo, beleza? Então, esse vai ser o ritmo aí da vida estudantil de vocês. Vocês têm uma aula ao vivo à noite e um encontro, né, o que a gente chama de encontro telepresencial, um momento que você vai realizar algumas atividades em um outro dia à noite. Beleza? Bom, dito isso, perguntas, Rei? Por enquanto, não. Show de bola. Introduzido a esse universo, né, estudantil, vamos conhecer um pouco da equipe pedagógica. Vamos falar de professor, vamos falar de tutor e qual a diferença entre eles dois. Bom, já adianto, pessoal, vocês têm três tipos de professores. Então, vocês têm uma equipe preparadíssima, altamente especializada, tá? Que vai entregar para você tudo o que você precisa conhecer. Então, nós temos o conteudista, o formador e o professor mediador. Gente, conteudista. O professor conteudista, como o próprio nome já diz, escreve o conteúdo. Aqui na Unicesumar, o que a gente faz? Para cada disciplina que você for ver, existirá um livro desenvolvido por um mestre ou por um doutor contratado aqui pela Unicesumar, que vai compilar os melhores livros que existem e preparar um material altamente especializado para você. Então, por exemplo, aqui eu tenho Química Geral e Inorgânica. Então, a gente convida um mestre ou um doutor na área de Química para escrever o livro de Química Geral e Inorgânica para o curso da Saúde, para o curso da Engenharia, por exemplo, tá? Então, o professor conteudista é o professor que escreve o conteúdo, beleza? Lembrando que todo o conteúdo estará organizado em 9 unidades, beleza? E quem que é o professor formador? Gente, o nome está dizendo, o professor formador ele está formando vocês. O professor formador é o professor que vai dar aula ao vivo. Lembra que eu disse que você tem uma aula ao vivo com o professor? Bom, é ele que pega o conteúdo que esse professor conteudista preparou e entrega para vocês. Ele explica esse conteúdo para vocês. Então, o que ele vai fazer? Ele vai lá no professor, lá no livro, vai olhar o primeiro capítulo que o professor conteudista preparou. Ah, tá, entendi. É esse o conteúdo. E ele vai explicar esse conteúdo ao vivo para vocês. Beleza? Por isso a gente diz que ele forma vocês. Esse professor, galera, é o professor mais importante que vocês terão no módulo, no bimestre. Por quê? Ele entrega este conteúdo e, além disso, ele ou ela é responsável por elaborar todas as atividades que vocês tiverem e que vale nota, sem exceção. Atividade de estudos, prova, mapa, tudo que vale nota é esse professor, essa professora que vai produzir para vocês. Então é imprescindível que você assista a aula ao vivo, beleza? Para você ficar antenado, antenada no que está acontecendo. E não se perder, é claro. Por fim, gente, tem o professor mediador ou professora mediadora. Para que serve esse carinho, essa moça?
Eu costumo dizer que o professor mediador, ele fica dentro do seu computador. Então, vamos supor que você está assistindo essa aula ao vivo, ou você está estudando, ou está fazendo uma atividade, e você teve uma pergunta. Para quem que você faz essa pergunta? Para o professor mediadora, para o professor mediador. Então, já vou mostrar para vocês. Vocês vão entrar lá no estúdio, existe um campo específico onde você envia uma mensagem para essa pessoa e essa pessoa responde a sua dúvida. Tudo bem? Então, são os 3 professores aí, as 3 professoras, que estarão com vocês durante todos os módulos, beleza? Além disso, galera, essa pessoa aqui, ó, que faz, a gente disse que faz a mediação, aparece na aula ao vivo também com o professor, a professora mediadora. Então, quando você for assistir uma aula ao vivo nossa, esses 2 professores aparecerão, o formador e o mediador. O professor o formador explicando o conteúdo e o professor mediador, tira dúvidas no chat, ele alerta vocês sobre os prazos das atividades, agendamento de laboratório, entendeu? Então, fica aí essa dica, tá bom? Então, é imprescindível que vocês assistam aula vivo. Esse é um pouco da nossa equipe pedagógica. Além disso, nós temos uma equipe de tutores. Quem são os tutores? Bom, temos alguns tipos de tutores. Os tutores facilitadores, olha eu aqui, ó. Os tutores facilitadores são responsáveis por conduzir atividades com vocês sobre a matéria que foi vista naquela semana. Então vamos recapitular. Você vai assistir a aula ao vivo. Esse professor aqui, ó, ele vai entregar todo o conteúdo que você precisa saber, por exemplo, sobre esse tema. Mas você tem que praticar esse tema, você tem que fazer exercícios sobre isso para que você possa sedimentar esse conhecimento. Quem conduz esses exercícios, essas atividades? Bom, os tutores, tá bom? Então vai ter um dia na semana em que você vai ficar online com um tutor, uma tutora, e essa pessoa vai resolver, vai abordar uma questão, uma atividade, um exercício, um laboratório prático em relação ao conteúdo que foi visto naquela semana, tá? Então, 2 compromissos que você tem na semana: assistir a aula ao vivo e participar deste encontro telepresencial para poder resolver atividades. Beleza? Ah, professor, eu não consigo participar. Não te é problema, tá? A aula ao vivo do professor formador fica gravada e do tutor facilitador também. O problema é que você perde a interação com os demais estudantes. E essa parte é um pouquinho chata, né? Porque ficar lá sempre sozinho, né, pode cansar. Beleza? Mas essa é a diferença da aula ao vivo e realize atividades. Os tutores presenciais e os IADs, pessoal, são as pessoas que ficam lá no nosso polo, lá no bloco 11, tirando dúvidas que vocês tiverem burocráticas, relação de boleto, desconto, pagamento, transferência, essas coisas, tudo bem? Ou, por exemplo, aqui, neste momento, eu tenho acompanhando, né, nessa live o Renan é um dos nossos tutores. Caso você se dirija ao Unicesumar, você vai encontrá-lo lá, embora você também consiga tirar essas dúvidas mais burocráticas, tudo, através do nosso estúdio, online também. Mas caso você se dirija até lá no polo, você os encontrará. Bom? Então, tudo que for em relação a boleto, pagamento, essas partes mais burocráticas, são os tutores. Tem dúvidas em relação ao conteúdo? É a mediação. Bom? Então, acho interessante fazer essa distinção. Bom, tomar uma aguinha aqui. A garganta tá apitando. Ó, falamos então de como que é o universo de vocês, estudantil, módulo, bimestre, semanas. Falamos sobre os nossos professores, né, nossos tutores. Vamos conhecer um pouco as nossas aulas? Nossa, professor, tem tipos de aula diferente? Tem tipos de aula diferente, galera, ó. Nós temos aulas ao vivo, nós temos os encontros telepresenciais e os laboratórios presenciais. Então vamos lá. A aula ao vivo, como havia dito, ela acontece normalmente às segundas-feiras ou às terças-feiras. Vai depender do seu curso e não tem pânico. Eu já vou mostrar para você como é que você descobre essa informação. Então, fica aqui ligadinho, fica aqui ligadinha, não vai embora, tá? Qual que é o objetivo dessa aula ao vivo, gente? Aliar a teoria, pegar o conteúdo que está lá na primeira unidade do livro, ser entregue esse conteúdo para vocês, esse conteúdo ele é explicado, e tentar fazer alguns links com a prática da sua profissão, tá bom? Professor, não consigo assistir essa aula do momento que ela está ao vivo, eu trabalho, não tem jeito. Não tem problema. Ela vai ficar gravada lá no seu estúdio para você assistir quantas vezes você quiser.
Bom, então ela acontece ao vivo e depois ela já fica disponibilizada. A gravação fica lá para você ver quantas vezes você quiser. Nós também temos os encontros telepresenciais, que é aquele momento em que você vai realizar alguma atividade referente ao conteúdo que foi visto na aula ao vivo. Tá? Então é um dia diferente da semana, é um dia diferente da aula ao vivo. Tá? Bom, onde você encontra essa informação? Lá no estúdio também. Tá? E quem vai conduzir essa atividade com vocês são os tutores, as tutoras. Beleza? Cada curso tem a sua tutoria. Beleza? E além disso, nós temos os laboratórios presenciais, tá? A galera que é da engenharia, da agronomia, do PowerTech, da arquitetura, esses laboratórios presenciais, eles não acontecem assim toda semana, por exemplo, tá? Isso não acontece, vai depender muito da sua disciplina. Tem disciplina que nem tem laboratório presencial, por exemplo, geometria analítica, uma matéria lá da engenharia, não tem laboratório, mas algumas têm. Ah, professor, quando tem laboratório é toda semana? Não, não é sempre. A exceção são os cursos da saúde, tá? Alguns cursos de saúde, como podologia, biomed e tudo mais, tem aulas presenciais toda semana, onde você tem que ir pelo menos uma vez lá no polo e a professora vai conduzir vocês em atividades práticas. Então, por exemplo, esses dias eu participei da aula prática de podologia. Então, as estudantes me atenderam lá no nosso laboratório, beleza? Então, dependendo do curso que você está fazendo e da disciplina que você está fazendo, talvez você tenha laboratório pelo menos uma vez por semana, mas pode ser que não, tá? Cursos que normalmente têm esses laboratórios, essas disciplinas de laboratório presencial, não tem encontro telepresencial, mas varia de disciplina para disciplina. Tá? Agora, os alunos da engenharia que vão esporadicamente lá no laboratório, então eles continuam tendo os encontros telepresenciais normalmente. Tá? Então, fica um pouco dessa diferença. A galera da saúde faz muito mais práticas presenciais porque eles precisam ter o contato com as pessoas, não é? Então, como é que eu vou fazer um curso de podologia? Você não mexe no pé das pessoas. Entende? Então, esses cursos mais da área ou um curso de cosmetologia, entende? Nutrição, então fica um pouco mais diferente. Cursos das áreas das exatas, da agronomia, da arquitetura, esses laboratórios são esporádicos. Tá bom? Então, você tem esses 3 tipos de aula aí ao longo do nosso módulo. Ufa! Então, eu sei que é muita informação.